Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara Municipal. Fique agora com os destaques desta edição. Cidade Inteligente. Durante evento acompanhado pelos vereadores, o município apresenta novas tecnologias nas áreas da mobilidade urbana e acesso à internet. Tarifa social de energia elétrica garante desconto na conta de luz para pessoas de baixa renda inscritas no cadastro único. Benefício é um alívio nesse momento de pandemia. Chuvas são alerta para possíveis quedas de árvores. Pedidos para a manutenção do espaço arbóreo da cidade estão entre os principais temas de requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores. Câmara concede medalha Cassiano Ricardo ao jornalista e escritor Fabrício Correia. Confira os principais projetos aprovados em plenário e os assuntos debatidos nas sessões de terça e quinta. 240 famílias recebem as chaves da casa própria em São José, em evento que contou com a presença dos vereadores e autoridades dos governos federal e estadual. Satélite 100% estruturado e projetado no Brasil vai entrar em órbita neste domingo. Cientistas do INPE estão entre os responsáveis pelo projeto. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Na 11ª sessão do ano, foram aprovados 2 projetos. Um deles, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, institui o dia 26 de fevereiro como o Dia do Profissional da Saúde de São José dos Campos. A data foi escolhida em referência à notificação do primeiro caso de Covid-19 no país, e a proposta tem como objetivo promover o reconhecimento e a valorização da categoria. De acordo com o texto, durante a semana de celebração do Dia do Profissional da Saúde de São José dos Campos, o poder público poderá promover campanhas, ações dirigidas e celebrar convênios e parcerias com instituições públicas e privadas para este fim. Outra proposta aprovada do vereador Fernando Petit denomina uma via pública no município em homenagem a morador já falecido por atuações voluntárias que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Ainda durante a sessão, 17 novos projetos foram lidos e encaminhados para análise nas comissões permanentes. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A Câmara concedeu a medalha Cassiano Ricardo para o jornalista Fabrício Correia. A honraria proposta pelo vereador Zé Luiz foi uma forma de reconhecer a trajetória profissional de Fabrício, que atua na profissão há 25 anos. Os detalhes na reportagem. A Câmara Municipal concedeu a medalha Cassiano Ricardo ao jornalista e escritor Fabrício Correia. A honraria foi entregue em mãos pelo vereador Zé Luiz em um encontro que aconteceu na sede do Portal Meon e contou com a participação do presidente da Câmara, Robertinho da Padaria. De acordo com Zé Luiz, a concessão da medalha é uma maneira de homenagear Fabrício pelos trabalhos prestados na imprensa regional e em São José dos Campos. Pelo trabalho que ele exerce na cidade, já exerceu na própria Fundação Cultural, dentro da própria prefeitura, através do Fundo de Solidariedade e de outros projetos que ele desenvolveu aqui na cidade de São José dos Campos, seria importante ele receber essa honraria, né? E também calhou de agora ele estar à frente junto aí com o Grupo Meon, nesse esforço de trabalho de imprensa. Então, acho que somando tudo isso, creio que a medalha Cassiano Ricardo está bem entregue ao Fabrício Correia. Natural de Itajubá, em Minas Gerais, Fabrício atua como jornalista há 25 anos e é autor de trabalhos voltados para o desenvolvimento cultural, social e econômico de São José e do Vale do Paraíba. Ele já atuou como gestor da Fundação Cassiano Ricardo, presidiu o Fundo Social de Solidariedade, foi diretor técnico do Codivap e é membro da Academia Joseense de Letras. Segundo Fabrício, receber esta homenagem da Câmara de São José é uma honra. Para mim é um momento ímpar da minha trajetória, ser reconhecido pelo parlamento da cidade que me acolheu, São José dos Campos, recebendo a medalha Cassiano Ricardo, que, ao meu ver, é a maior honraria no que tange a produção plural que leva em consideração a educação, cultura, arte, desenvolvimento humano da cidade. O presidente Robertinho da Padaria, que acompanhou a cerimônia de entrega da medalha, também destacou a atuação de Fabrício Correia na vida pública, além dos trabalhos sociais e culturais. Fabrício, na verdade, desde quando eu entrei na política, eu já conhecia o Fabrício, ele sempre é uma pessoa atuante na vida pública. Então, hoje ele pôde ser, então,
homenageado com essa medalha Cassiano Ricardo, merecidamente pelos trabalhos que ele já fez pela nossa cidade e continua fazendo, sempre participando da vida pública. A medalha Cassiano Ricardo é uma honraria concedida pela Câmara Municipal para homenagear pessoas e instituições que promovem ações de destaque em São José dos Campos. Já conhecida como cidade tecnológica, agora São José dos Campos busca também ganhar o título de cidade inteligente. Isso porque o nosso município recebeu e ampliou uma série de ações tecnológicas que envolvem o uso de semáforos inteligentes, distribuição de sinal Wi-Fi gratuito na cidade, além do lançamento de um aplicativo para emitir a nota fiscal joseense. O anúncio dessas ferramentas foi feito durante uma coletiva de imprensa que contou com a presença dos vereadores da Câmara. Wi-Fi gratuito, semáforos com câmeras que identificam o fluxo de veículos e emissão de notas fiscais pelo celular. Estes são os 3 pontos de expansão do programa Cidade Inteligente, que foram anunciados pelo prefeito Felício Ramute em uma coletiva de imprensa realizada no Paço Municipal. Além do chefe do executivo, participaram do evento o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães, de Gestão Administrativa e Finanças, Odilson Braz Júnior, e os vereadores Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Renato Santiago, Roberto Chagas e Tomás Henrique. Pelo plano, serão ao todo 295 pontos de Wi-Fi públicos disponíveis em São José, sendo que 168 deles já estão funcionando dentro de unidades de saúde e escolas. Outros 127 serão instalados em parques, praças, centros poliesportivos e unidades da Casa do Idoso. São sinais de Wi-Fi que não estão restritos àquele prédio, né? Então são 50 metros de raio onde o munícipe pode, dentro desse raio, fazer uso do Wi-Fi. É claro que isso vai variar um pouquinho de acordo com a qualidade do aparelho de cada um. Até 20 de março nós teremos os 295 pontos instalados. Além do Wi-Fi, outra novidade apresentada durante a coletiva foi o aplicativo Nota Fiscal Joseense, que vai atender os micro e pequenos empresários, prestadores de serviço. A nova ferramenta, que já está disponível nas lojas de aplicativos, pretende facilitar a emissão de notas que antes podiam ser emitidas pelo computador. Nós temos diversos empresários que já usam as máquinas de pagamento, de cartão de crédito e débito, né, portáteis. Então ficava faltando a questão fiscal, a questão de entregar a sua nota fiscal. Criamos então, a prefeitura criou um aplicativo onde o pequeno empreendedor pode fazer a emissão da sua nota fiscal ali mesmo, na rua, na casa do seu cliente, na empresa do seu cliente, e essa nota fiscal vai já para o e-mail do cliente. Por último, foi apresentada a ampliação da área de cobertura dos semáforos inteligentes, um sistema que foi lançado em 2017. Os novos equipamentos estão sendo instalados na Avenida Bacabal e Estrada Velha, na região sul da cidade, e no Jardim Paulista. Nesses semáforos são instaladas câmeras que detectam o fluxo de veículos, mantendo o sincronismo entre eles, criando a chamada onda verde. De acordo com o secretário Paulo Guimarães, esse sistema pode diminuir o tempo de deslocamento das pessoas. Então é um grande ganho para a população, que se reflete em economia de tempo. Então as pessoas têm mais tempo para suas atividades, não ficam presas no trânsito, mas também é uma economia relacionada ao meio ambiente, né? A partir do momento que você tem redução de congestionamento, você tem redução da emissão de poluentes, isso também contribui para a qualidade de vida da cidade. Os vereadores que estiveram na coletiva avaliaram as medidas apresentadas durante o evento. Então a gente fica muito contente vendo ações acontecer, ter atitudes da Prefeitura e a Câmara também participar e fazer acontecer. E levando isso a toda a comunidade, a toda São José, transformando realmente a São José em cidade inteligente. Nos dias atuais nós não temos mais como fugir da tecnologia, né? A informatização e a integração dos dados, ela é fundamental e a gente não consegue mais viver sem, né? Então, a questão dos semáforos inteligentes, a questão do acesso ao Wi-Fi nos espaços públicos são, sem dúvida alguma, projetos que vão fazer a diferença na vida do cidadão. São José dos Campos realmente ela tem um DNA tecnológico e isso o cidadão joseense
ele pode ganhar muito com isso. Então, quero parabenizar o tema dessa manhã, que é onde estamos vendo que estamos avançando. E toda a tecnologia, a cidade inteligente, ela é feita para o cidadão, para que ele tenha mais qualidade de vida e, com certeza, estar melhor em nossa cidade. E no próximo bloco você confere os destaques da sessão de terça-feira. Também vamos te mostrar o trabalho de poda e manutenção das árvores no município, um serviço que está entre os principais temas de requerimentos e indicações dos vereadores. E para fechar, você ainda acompanha a felicidade das famílias de São José que receberam as chaves da casa própria. A gente volta já. E o Semana Legislativa está de volta. Confira agora os destaques da sessão realizada na terça-feira. Durante a 10ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 38 documentos, a maior parte requerimentos com pedidos de informações ao poder público, além de serviços de manutenção e ações de segurança em alguns bairros. Os parlamentares ainda fizeram a leitura de uma série de indicações, também com pedidos de manutenção, como reforma de prédios públicos, podas de árvores e limpeza de ruas e praças. Durante o Pinga Fogo, o vereador Lino Bispo comentou sobre o pedido da Superintendência da Sabesp para reagendar a reunião com a Câmara que iria acontecer na manhã da terça-feira sobre queixas de falta de água em bairros da cidade. Para o próximo encontro, ainda com data não definida, o parlamentar sugeriu que os vereadores façam um levantamento de demandas para apresentar à diretoria da Sabesp. A nova reunião vai ser transmitida ao vivo pela TV Câmara. E a saúde foi o tema apresentado pelo vereador José Cláudio, que trouxe à tribuna um alerta sobre doenças cardíacas. Ele também fez apontamentos sobre o atual momento da pandemia de Covid-19. As ações de fiscalização e trabalhos com a comunidade foram os assuntos abordados pela vereadora Dulce Rita, que citou atividades na área da saúde, como a entrega de uma ambulância na cidade, o trabalho de reabilitação de pacientes pós-Covid e a oferta de cursos para cuidadores de idosos no município. Dulce também comentou sua participação em reuniões para atender pessoas com autismo e deficiência auditiva. Ainda no Pinga Fogo, os vereadores Amélia Naomi e Tomás Henrique discursaram sobre o processo de votação de requerimentos e projetos aprovados no Legislativo. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E como você acompanhou durante as sessões de terça, os vereadores apreciam requerimentos e indicações. A apresentação desses documentos é uma das principais ferramentas para que os vereadores cobrem das autoridades ações em diversas áreas. E entre os principais pedidos estão serviços de manutenção pública, como poda e supressão de árvores na cidade. Este é um trabalho muito importante, uma vez que São José é uma cidade bastante arborizada e a fiscalização da saúde e condição das árvores ajuda a evitar acidentes, principalmente agora, nesse período de chuvas. Com mais de 80 mil árvores só na área urbana, São José dos Campos pode ser considerada uma cidade bem arborizada. Mas, para manter essas árvores saudáveis, é preciso manutenção. Na Câmara Municipal, os pedidos de poda ou supressão de árvores que estejam em risco fazem parte do ranking de indicações e requerimentos apresentados pelos vereadores. Esses documentos são pedidos encaminhados para a Prefeitura para que órgãos competentes realizem o serviço de manutenção arbórea nos bairros da cidade. Chega para nós, diretamente a nós, e inserimos na nossa programação nossa semanal de poda. E claro, conforme maior demanda, colocamos na frente, né? Então, é muito importante sempre que a população, seja a Câmara Municipal, solicite, né? Faça a sua solicitação através do 156, né? Ou mesmo através da Câmara Municipal, que a gente dá prioridade em função do número de pedido. Em 2020, foram feitos 11 mil pedidos de poda de árvores em São José, o que, segundo a Secretaria de Manutenção da cidade, representou um aumento de 30% em comparação a 2019. Neste ano, já foram realizadas 456 podas só no mês de janeiro. Geralmente, este serviço é realizado com prioridade nas árvores que oferecem risco ou estão atingindo alguma fiação. Além dos pedidos feitos por meio de requerimentos e indicações dos vereadores, o poder público ainda realiza estudos técnicos para direcionar o trabalho das árvores que precisam de poda. A Secretaria de Urbanismo tem seus técnicos, né, seus biólogos e agrônomos que realizam a avaliação da árvore. Feito isso, eles realizam um laudo de avaliação e nos demandam, né,
seja para suprimir ou para fazer alguma poda específica em determinadas árvores. Inclusive, a gente coloca até no site, né, para a população ver onde está sendo feito, está sendo realizado no seu bairro, e também através de demanda de 156. Apesar do serviço preventivo acontecer frequentemente, não são raros os casos de queda de árvores e galhos, principalmente entre dezembro e março, período de muita chuva. Em fevereiro, até o momento, foram registradas 85 ocorrências de quedas de árvores em São José em decorrência dessas chuvas. O secretário explica que esses casos acontecem com mais frequência na região central da cidade, onde é mais arborizado, e por isso o trabalho para a retirada precisa ser rápido. Geralmente, quando ocorre nessas ruas de grande fluxo, já chega rapidamente, até através dos agentes, né, de trânsito do COI, eles nos demandam, então geralmente é rápido esse atendimento, né, chega muito rapidamente. Muitos dos casos caem sobre a fiação, então nós chamamos a concessionária EDP, e também então, é um trabalho conjunto, dependendo deles, né? Então eles chegando, retirando ou desenergizando a rede, nós realizamos a supressão. Então é um trabalho realmente conjunto quando tem sobrefiação, né? E para cada árvore retirada ou derrubada pela chuva, o secretário de Manutenção Urbana explica que uma outra muda é plantada em um local próximo para manter a área verde sem desfalques. Quando nós retiramos, nós já imediatamente realizamos o replantio, não necessariamente no mesmo lugar, que não é impossível, né? Onde foi retirada, a raiz é muito grande, então se planta-se geralmente ao lado, ou numa rua próxima, ou na mesma calçada, um pouquinho mais próximo, né? Enfim, mas realizamos o replantio. E se você suspeitar que na sua rua tem uma árvore com risco de queda ou precisando de poda nos galhos, o telefone para fazer o pedido de vistoria é o 156. 240 famílias receberam as chaves da casa própria aqui em São José. Elas vão morar no conjunto residencial Cajuru 2, as novas unidades habitacionais da cidade, construídas pelos programas Casa Verde e Amarela e Casa Paulista. A cerimônia de entrega das chaves contou com a presença dos vereadores da Câmara e também de autoridades dos governos federal e estadual. Os detalhes na reportagem. Foram 9 anos de espera até Nayane conseguir, enfim, receber as chaves da casa própria. Atualmente trabalhando como autônoma, vendendo roupas e lingeries, a dona de casa não vê a hora de se mudar para um novo apartamento com os 3 filhos e dar outro destino aos R$600 que paga de aluguel. É difícil, né? Para manter uma casa de R$600 com 3 crianças, pesa bastante no fim do mês para todo mundo, né? Foi muito bom ter recebido essa chave, essa casa que faz tempo, né? Tá aguardando, então chegou em boa hora. Assim como a família de Nayane, outras 239 famílias vão morar no novo conjunto habitacional Cajuru 2, na zona leste de São José dos Campos. Ao todo, são 15 torres com apartamentos destinados a pessoas com renda familiar de até R$1.800. Elas terão até 120 meses para quitar o imóvel, com prestações que variam de R$80 a R$270. Cada unidade possui uma sala de estar, 2 dormitórios, cozinha, banheiro e área de serviço. Os prédios foram construídos em 18 meses por meio de uma parceria entre os programas Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida do governo federal e o Casa Paulista, do governo de São Paulo. O empreendimento foi orçado em R$27 milhões. A divisão foi que a Casa Paulista entrou e contribuiu com R$4.800.000. Então, cada ente tem o seu papel, né? O governo federal, o governo do estado, através da Casa Paulista, aporta esse valor para complementar os recursos do estado, e o município faz todo o apoio, está na ponta ali, ajudando aqui, fazendo a interface com as famílias principalmente. Sem esta parceria, de realmente cada um contribuindo um pouco, seria impossível colocar à disposição dessas pessoas, né, na fila, que fazem parte da fila habitacional do município, em conquistar e adquirir um imóvel como este, né? A entrega das chaves aconteceu em um evento realizado no estacionamento do conjunto habitacional. A expectativa é de que 691 pessoas passem a morar no local a partir do início de março. O secretário nacional de Habitação do Ministério de Desenvolvimento Regional, Alfredo Santos, esteve na cerimônia e afirmou que São José dos Campos tem características que a credenciam para parcerias futuras com o governo federal no setor habitacional.
A prefeitura já tem um programa municipal, então ela já tem um entendimento da importância da habitação de interesse social, e este é o primeiro passo importante. A prefeitura tem recursos, tem equipe qualificada e tem entendimento das necessidades. Então esse é um grande ponto que coloca São José numa condição diferenciada. Representando a Câmara Municipal, estiveram presentes no evento o presidente Robertinho da Padaria e os vereadores Marcão da Academia, Marcelo Garcia e Rafael Pascucci. Eles ressaltaram a importância da entrega das novas moradias e também destacaram a alegria dos novos proprietários dos apartamentos. Aqui no Residencial Cajuru 2, além desses apartamentos, também toda a infraestrutura já que tem aqui nesse local, escola, UBS Resolve, todo o transporte coletivo, enfim, toda a estrutura para que as pessoas possam agora entrar no seu apartamento, num apartamento de boa qualidade e ter também a qualidade de vida para viver. E a gente aqui acompanhando e muito feliz, muito contente de ver todas essas famílias, crianças, pessoas com deficiências, idosos, mulheres, tendo realmente o prazer de realmente ter a sua casa própria nas suas mãos. Que essas pessoas que estão sendo contempladas, que realmente que cuidem, que valorizem, porque aqui começa a história de muitas dessas famílias, crianças vão crescer aqui neste lugar e que elas possam, com muita responsabilidade, estar morando aqui e cuidando daquilo que estão sendo entregue para elas. A gente sente a alegria do pessoal ali de estar realizando o sonho. Na verdade, a casa própria é um sonho de milhões de brasileiros, e essas 240 famílias aí que foram contempladas, com certeza é um momento ímpar de emoção. Hoje a alegria está estampada nos olhos das pessoas e foi um privilégio a gente poder acompanhar essa entrega. E no próximo bloco vamos te apresentar um benefício que tem ajudado muitas famílias, principalmente nesse momento de pandemia, que é a tarifa social de energia elétrica. Você também confere os preparativos para o lançamento do primeiro satélite totalmente projetado e operado pelo Brasil. O chefe da missão é cientista do INPE aqui de São José. É daqui a pouco. Estamos de volta com Semana Legislativa e eu começo esse bloco com uma pergunta. Você conhece a tarifa social de energia elétrica? É um desconto na conta de luz para pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único. Aqui em São José, mais de 20 mil famílias já recebem o benefício, mas esse número poderia ser ainda maior, já que algumas famílias têm esse direito, mas não utilizam dele. Como esse é um assunto de interesse público que merece ser divulgado, nós preparamos uma reportagem apresentando com mais detalhes como funciona a tarifa social e como conseguir o benefício. Confira. Nesse período de pandemia, quando toda ajuda é bem-vinda, a Marli agradece o desconto que recebe na conta de luz todo mês. Ela está inscrita na Tarifa Social, programa criado para oferecer a famílias de baixa renda redução no valor da tarifa de energia. Um benefício que, segundo ela, ajuda e muito a manter o orçamento da casa. Eu pagava R$70, R$80, 90, 100... E hoje estou pagando o mínimo, você está entendendo? Então, você vê o quilo de carne, já dá para você tirar um pedacinho de carne, apesar que a carne virou sobremesa, mas compensou bastante. Além da Marli, em São José dos Campos, cerca de 22 mil famílias também utilizam o benefício. Entretanto, segundo a EDP, concessionária de energia que atende a cidade, esse número poderia ser maior. De acordo com a empresa, outras 12.858 famílias são clientes em potencial para receber a tarifa social, ou seja, têm o direito ao desconto, mas por alguma razão não utilizam dele. São clientes que possuem algum tipo de benefício social que é oferecido pelo governo federal. O mais comum deles, o principal deles é o Bolsa Família, por exemplo. Esse cliente ele tem o cadastro do Bolsa Família, recebe o benefício, mas para que ele consiga também, além desse benefício, ter acesso à tarifa social, ele precisa procurar a EDP para solicitar o cadastro. São clientes que não procuraram a EDP, a gente acredita que por falta de conhecimento ou por algum motivo não veio até a EDP e por isso eles não têm esse desconto na fatura. E para saber se você tem direito à tarifa social, fique atento às regras do programa. Podem receber o benefício famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, desde que tenham renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos com portador de doença, que necessite uso continuado de aparelhos que dependam do consumo de energia,
famílias de indígenas e quilombolas e pessoas que recebem o benefício de prestação continuada da assistência social. O cadastro lá no CRAS, no CadÚnico, ele tem validade de 2 anos. Então, a cada 2 anos, ele precisa renovar, atualizar as informações sociais dele, de salário, da família que ele está constituído. E aí ele precisa retornar a IDP para também atualizar o cadastro. Caso isso não seja feito nesse tempo, o cadastro é automaticamente também excluído e aí ele passa a não ter mais o benefício na sua conta. Mas caso ele faça futuramente essa atualização, ele pode voltar a IDP e o cadastro é reativado novamente. Vale lembrar que o desconto da tarifa social varia de acordo com o consumo de energia de cada residência, podendo chegar até a 65% do valor da fatura. O benefício é concedido seguindo uma tabela pré-definida. Quem consome até 30 kW no mês consegue desconto de 65%. De 31 a 100 kW, 40%. De 101 a 220 kW, 10%. Já acima de 220 kW, o desconto não é oferecido. É uma faixa escalonada, ou seja, quanto menor for o consumo dele, maior é o desconto. E aí a gente aproveita, inclusive, para também lá no nosso portal convidar o cliente a nos procurar através da internet para obter várias dicas de economia, para ajudar também nessa economia na sua conta de energia. Uma dica para saber se você tem direito à tarifa social é procurar os serviços da Prefeitura, como o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Se você faz parte do grupo de beneficiários, mas tem alguma dúvida, você também pode procurar os canais de atendimento da EDP ou então ligar para o número 0800 721 0123. Para quem depende da tarifa social, o desconto no final do mês faz muita diferença. Um benefício que pode chegar até 65%, é uma economia bastante expressiva. A conta de energia é um consumo corrente, contínuo, então todo mês chega uma conta para você pagar, então quanto mais a gente conseguir fazer essa economia, no final do mês o nosso bolso agradece. Foi uma grande valia e está sendo de uma grande valia. Bendito seja aquele que pensou no pobre. E o Brasil está prestes a realizar o lançamento do primeiro satélite de observação da Terra totalmente fabricado no país. Os testes e pesquisas desse novo projeto aeroespacial foram realizados nos laboratórios do INPE aqui em São José, com apoio de vários cientistas. O chefe da missão está na Índia para acompanhar o lançamento, assim como o vereador Juvenil Silvério, que vai representar a cidade e a Câmara nesse momento tão importante para o país. Falta pouco. No próximo domingo, dia 28, mais precisamente às 1h54 da manhã, horário do Brasil, nosso país vai colocar em órbita o primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado e operado nacionalmente, o Amazônia 1. O lançamento vai acontecer na Índia e quem está acompanhando tudo de perto é o Adenilson, cientista do INPE, chefe da missão espacial, que vai levar para a órbita da Terra o satélite brasileiro. Além dele, outros 300 pesquisadores trabalharam no projeto. Nós já completamos a fase de trabalho isolado, que é o trabalho chão do satélite, Tudo que foi previsto para ser feito aqui na Índia foi feito. O Amazônia 1 está 100% dentro daquilo que foi projetado. Não tivemos nenhum problema técnico aqui. E o que a gente pode dizer é que até o momento da parte satélite nós estamos prontos para o voo. O satélite tem 1 metro de base e 2,5 metros de altura, mas o que impressiona é a quantidade de dispositivos. São 6 quilômetros de fios e 14 mil conexões elétricas. O projeto foi desenvolvido de maneira coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com o apoio da Agência Espacial Brasileira. As atividades de montagem, integração e testes foram realizadas nos laboratórios do INPE aqui em São José. Depois de validado pelos pesquisadores, os módulos foram separados para serem transportados para a base de lançamento lá na Índia. Nós gostaríamos de conquistar, e estamos conquistando, é o seguinte: nós tínhamos um projeto em mente, tentamos desenvolver o máximo dentro da indústria nacional, estamos dominando o ciclo completo, desenvolvemos produtos inéditos dentro da nossa indústria e a sensação é o seguinte: somente chegamos nesse ponto
porque muitas instituições, muitas pessoas, né, o governo federal, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Agência Espacial, as indústrias, todo mundo acreditou que nós poderíamos chegar. Então, o sentimento é mais do que um sentimento de jureense, é um sentimento de brasileiro que nós estamos chegando num lugar que nunca tivemos chegado antes. O lançamento do satélite faz parte da missão Amazônia, que tem como objetivo fornecer dados e imagens de sensoriamento remoto para observar e monitorar o desmatamento no país, em especial na região amazônica, além dos impactos da agricultura em todo o território nacional. Com os dados gerados, os pesquisadores vão poder analisar ainda questões que envolvem reservatórios de água e florestas naturais e cultivadas. Há ainda a possibilidade de uso para observar possíveis desastres ambientais. Ele tem como uma carga útil uma câmera. Então ele vai fornecer imagens, ele pode fornecer imagens de qualquer parte da Terra, né, do globo, né? E obviamente que o maior foco de interesse é monitorar o Brasil, né, as florestas, a parte de agricultura, monitorar também planejamento de safras, zonas de água, zonas costeiras, né? Então, em linhas gerais, esse é o principal objetivo do Amazônia 1. Além do monitoramento do meio ambiente, a missão Amazônia também tem outra finalidade: ajudar na validação da plataforma multimissão como base modular para outros tipos de satélite. Essa tecnologia faz parte de um conceito moderno de arquitetura de satélites, cujo objetivo é reunir em uma única plataforma todos os equipamentos que garantem a sobrevivência de um satélite, como a geração de energia, controle térmico, gerenciamento de dados e telecomunicação de serviços. Para o INPE, essa competência na construção e gerenciamento de satélites coloca o país em um novo patamar científico e tecnológico para missões espaciais. Agora a gente partiu de um processo, né, como eu costumo colocar muitas vezes, né, de uma folha em branco. Começamos esse projeto, somente nós, e com um foco que era muito além de simplesmente produzir um satélite. Nós queríamos que, dentro do possível, nós desenvolvêssemos algumas inéditas no país, né, de forma que pudesse integrar, fazer parte desse projeto. Tá? Então, com esse objetivo, a gente chegou não em percentual de componentes e peças, né, componentes do satélite, mas a gente tem no ponto de, considerando a parte de recursos financeiros, aproximadamente 70% do investimento da missão foi feita dentro do Brasil. Com isso, a gente teve muitas empresas que desenvolveram produtos, né? A maioria delas em São José dos Campos, já que a gente está, né, falando para a nossa TV local. A maior parte delas desenvolvida em São José dos Campos e outras, né, até em outros estados. E com o objetivo de que nós tínhamos que dominar o ciclo completo e teríamos que dominar o máximo de tecnologia possível. Então, esse é um dos grandes marcos que a gente tem com a missão Amazônia 1. Por se tratar de um projeto 100% nacional que teve participação do INPE, o vereador Juvenil Silvério, que também foi servidor do Instituto, vai acompanhar o lançamento do satélite na Índia. Ele representa a cidade e a Câmara Municipal de São José dos Campos nesse importante marco para a ciência e tecnologia do país. Um marco que, segundo ele, coloca São José em posição de destaque entre os municípios brasileiros. Mais uma vez, o INPE se destaca no cenário da tecnologia aeroespacial, uma vez tem uma linha já vasta de satélites e experimentos lançados, esse especificamente feito totalmente no Brasil, montado, testado, equipado aqui,
que vai ser levado então à Índia no próximo dia 28 para o lançamento, ou seja, é um marco muito grande na história da tecnologia em São José dos Campos e, mais uma vez, projeta o INPE para cenários internacionais no que diz respeito à ciência e tecnologia. Ainda segundo o Juvenil, é dever do poder público apoiar e incentivar o desenvolvimento de pesquisas realizadas pelo INPE e por outros órgãos de tecnologia do país. Nós temos aqui no plenário várias iniciativas que são feitas em relação ao INPE, né? Aprovamos moções, levamos requerimentos, pedimos ao governo federal e a toda a sociedade apoio ao Instituto, ou seja, a Câmara tem um papel fundamental, uma vez que o INPE está sediado em São José dos Campos, então a Câmara é essa grande parceira do INPE, pedindo para que todos os órgãos possam ajudar cada vez mais o Instituto e que possa ter cada vez mais pesquisadores, mais pesquisas e mais iniciativas em favor da ciência e da tecnologia. E ainda falando em incentivo para a ciência, a Missão Amazônia pretende lançar, por enquanto, sem data definida, outros 2 satélites de sensoriamento remoto, o Amazônia 1B e o Amazônia 2, projetos que, assim como o Amazônia 1, vão deixar de legado a capacidade do Brasil na criação e desenvolvimento de pesquisas no ramo aeroespacial, o que, segundo os cientistas, ainda abre perspectivas para o fornecimento de tecnologia para outros países e agências espaciais. Nós estamos trabalhando com tecnologia, nós estamos trabalhando com formação de pessoal, nós trabalhamos com fomento de indústria e, inclusive, capacitando essas empresas, uma vez que os produtos delas desenvolvidos possa ser comercializado no mercado internacional. Ou seja, gerando emprego em produtos de alto valor agregado e também aumentando a parte de autonomia e soberania do país. E o Semana Legislativa fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!